Jesus, irmãos. Paz, Jesus, irmãos. Amém. Calma aí que eu tenho que limpar meu restante aqui que eu esqueci. Glória a Jesus, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Fortaleça. Derrame da sua graça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Caiu a energia aqui, o irmão não ligou ainda nada não, né? Ligou? Então, tá bom. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Que a graça de Deus seja com todos os irmãos, né? Fortalecendo, animando, derramando graça, poder, virtude, em nome de Jesus. Hoje e sempre, irmãos. Para a glória de Deus. Abram em Hebreus, irmãos, capítulo 13. Glória a Jesus. Vamos orar um instante, né, irmãos? Pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, nos dar discernimento, nos ajudar a compreender todas as coisas. Antes de mais nada, vamos agradecer a Deus, né, irmãos, por estarmos aqui. E semana que vem, irmãos, domingo que vem, os irmãos vão estar aqui, irmãos? Então é melhor não contar com aquela pesquisa que eu fiz no grupo, né? Ali não deu muito certo, né, irmão? Uns votaram, outros não votaram. Ainda a irmã falou, bota a pesquisa. Ela falou, vou pôr, mas não vai dar muito certo. Os irmãos não funcionam desse jeito, né? Os irmãos é da moda antiga, né? Tem que ser tete a tete, olho no olho, né? Falei, irmão, você vai? Eu vou, em nome de Jesus, né? Mas eu falei, mas eu vou pôr a pesquisa lá, né, irmãos? Enfim, irmãos, não é pesquisa que fala, né? É outro nome lá. Mas enfim, enquete, isso aí. E então semana que vem, né, irmãos, a gente vai começar o culto às 15 horas, amém? E vamos aqui até às 19 horas. É um culto um pouco mais prolongado, que os irmãos perguntaram, queria que fizesse um culto maior sobre casamento. Não é encontro de casais, tá, irmãos? Não é encontro de casais, não. É um culto, vamos falar sobre casamento, né? Casamento, né, namoro, enfim, tudo que envolve essas coisas, né? Divórcio, recasamento, pode, não pode, é bíblico, não é, né? Que momento isso aí Jesus aceita ou não, enfim. São coisas que a gente pode entender e compreender na palavra de Deus, né, irmãos? Nem tudo que o pessoal fala que né? Mas, enfim. Então, semana que vem a gente vai ter um tempo mais longo, né? E todos os irmãos podem estar vindo, né? Não é só irmãos casados, né? É um culto que nós vamos fazer. Amém, irmãos? Ou seja, é para a igreja, né? Então vai começar às 15 horas. Das 15 às 19. Os irmãos suportam? Meio murcho, hein? Os irmãos suportam, irmãos? Amém, irmão. Também o que eu vou ficar mais de pé aqui, né? Então eu tenho que suportar mais. Né? E os irmãos têm que me suportar ouvindo. Mas enfim, irmãos, depois a gente vai comer, né? E vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Enfim, o certo é falar no final, mas já falei no começo, né? Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos, um instante, em nome de Jesus, e vamos iniciar, né? Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez em sua presença, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu evangelho. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de infinita graça e misericórdia, que pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, o Senhor veio sobre cada um de nós com muito amor e misericórdia, perdoando nossas ofensas e nos ajudando a ter vida em nossos corações. E nós não queremos desprezar, Senhor Jesus, essa vida que o Senhor nos enviou. Toma posse do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, e nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, a suportarmos todas as coisas, para que Cristo seja engrandecido em nossas vidas. Abençoa poderosamente o nosso culto, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, nos sustentando, nos fortalecendo, Senhor, em todas as coisas, hoje e sempre. Precisamos do Senhor agindo, o Senhor operando em cada coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. A palavra vai dizer aqui, irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Irmão, para mim é um consolo muito grande saber que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem,
hoje e eternamente. E se Jesus Cristo é o mesmo, irmão, significa que ele não muda. Deus, ele não muda, ele é o mesmo. E para mim, irmãos, é um consolo muito grande. Porque quando eu olho para Jesus hoje, eu sei que esse mesmo Jesus de hoje é o mesmo Jesus de ontem. E será o mesmo Jesus de amanhã. Porque ele não muda. É como diz o texto, ele é o mesmo. Então, irmão, o nosso Deus, Jesus, ele não pode ser um Deus bipolar. Uma hora ama, outra hora odeia, né? Uma hora ele abençoa, outra hora ele pesa a mão. Não é o Deus de muitas pessoas assim? É o Deus de muitas igrejas. Uma hora, se a pessoa tem um dinheiro para dar oferta, ele é abençoado. Se ele não tem dinheiro para dar oferta, o migrador vem, o cortador. Qual é o outro lá? O devorador, né? O devorador. Aí você fala, meu Deus do céu, hoje eu não tenho um centavo. Ah, o problema é seu. Porque está escrito lá em Malaquias 3,10. Aí você vem para o Novo Testamento, e aí Jesus não ensina essas coisas. Jesus pediu dízimo? Nunca pediu dízimo. Os apóstolos nunca ensinaram acerca disso. Mas as pessoas, elas, infelizmente, irmãos, elas acreditam mais no quê? No outro Deus. Em outro Deus. Mas nós, irmãos, vamos ler o texto novamente? Versículo 8, 1, 2, 3. De novo, irmãos, mais forte. Ele é o mesmo. Ele não muda, em hipótese alguma. Ele não muda. Então isso é um consolo, irmãos. Por isso que a palavra diz, se alguém vos anunciar outro Jesus, se alguém falar de outro evangelho, se alguém falar de outro espírito, a palavra diz para nós não receber isso. Porque Jesus é o mesmo, ele não muda. E se Jesus não muda, irmãos, aqui em 1 João capítulo 5, olha que interessante. Um pouquinho mais para frente aí. 1 João capítulo 5. Versículo 4 vai dizer assim: porque todo o que é nascido, todos juntos, irmãos, versículo 4, 1, 2, 3, como é que diz? 1, 2, 3, por quê? A nossa? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O que significa isso? Que Jesus, ele veio através do quê? Ele começou o seu ministério através do batismo, ali de João. Ele veio por água e por sangue, ou seja, seu sacrifício. Lá na cruz, derramou seu sangue. Continuando, irmão, diz assim, ó, o Espírito, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Se o Espírito é a verdade, o Espírito mente? Não pode. Não pode. Quando um cristão, ele mente, ele está cheio do quê? Do Espírito da verdade? Não. Ele está com outro Espírito. Da mentira. Se eu prego uma mentira, o Espírito não é o da verdade. Com certeza. Então o Espírito, irmão, é a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, ele só trabalha com a verdade. Quem disse isso é o próprio Jesus. O Espírito é a verdade. E eu pergunto para os irmãos, aonde que está a verdade? Jesus fala em João 14, versículo 6. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12, diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes o que? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então a palavra da verdade é o evangelho.
Se a palavra da verdade é o Evangelho, e o Espírito é a verdade, então quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando do Espírito Santo. É tudo uma coisa só. O Espírito é... O que está escrito aí, irmãos? Porque o Espírito é... Versículo 6. Finalzinho diz, o Espírito é o quê? O Espírito é a verdade. Mas não é Jesus que falou que ele era a verdade? Não foi? Ele falou. Jesus falou, eu sou a verdade. E aqui está dizendo que o Espírito é a verdade. Por quê, irmãos? O próximo versículo vai explicar. Versículo 7, irmãos, todos juntos. Como é que diz? De novo, irmãos, um pouquinho mais forte. Como é que diz aí? Três são os que testificam. Quem é? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são quantos? Um só. Então, Jesus falou que ele era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Pai também é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Espírito também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles não mudam. A essência deles não muda. Deus é amor? É. Ele é amor quando? Ontem, hoje e eternamente. Deus é verdadeiro? É. Ontem, hoje e eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três não são três. Esses três são um só. É o que diz o texto. É que nem Jesus fala em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, Jesus vem nos ensinando que quando nós olhamos para o Filho, é a mesma coisa de olhar para o Pai. Quando olhamos para o Filho, é a mesma coisa de olhar para o Espírito Santo, para o Pai. É tudo uma coisa só. Todos são uma mesma coisa. Ou o Filho ama e o Pai odeia? Hã? Não. É lógico que se você olhar para o Antigo Testamento, vai ter uma diferença muito grande. Muito grande. Porque lá no Antigo Testamento o que acontecia? Muitas coisas. Muitas. Muitas coisas mesmo. Então, a palavra nos ensina que como os três são um e eles não podem mudar, irmãos, se nós abrirmos lá atrás, eu nem queria ir lá atrás, porque é tanta coisa, né, irmão? Mas a palavra vai nos ensinar, irmão, que lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí, continuando o texto, diz, vamos ler o texto lá. Para que possamos saber lidar com as astutas ciladas do diabo, né, irmãos? Revestimos da armadura de Deus, do poder de Deus. Nós vamos lá, para a gente poder entender um pouco melhor. Efésios 6, fica pertinho. Nós louvamos bastante aqui, né, irmãos? Para a gente, o irmão louvou para a gente ser cheio do Espírito Santo. Né? Porque, irmão, um povo cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é um povo convertido. É um povo que muda para melhor. Não é? Quanto mais formos cheios do Espírito Santo, melhor é para a nossa vida. Melhor é para a nossa vida. Então, buscar a Deus, irmãos, é fundamental para cada um de nós. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Então, tem que me fortalecer. Eu que tenho que buscar. Aí diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Então, o diabo ele tem muitas ciladas, e ciladas astutas. Ou seja, não é uma cilada boba. O diabo, ele arma ciladas bastante enganadoras, onde a pessoa pensa que é uma coisa boa, legal, mas é, na verdade, uma armadilha, né? Uma cilada. Aí o versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Celestiais. Então a nossa luta, irmão, é pouca ou é muita? É muita luta que temos que enfrentar
uma gangue de anjos. Porque quem são essas pessoas aqui? Quem são esses seres? Esses seres são anjos. Eles são anjos caídos. Esses anjos caídos, o apóstolo Paulo dá um nome de principados, potestades, príncipes, hostes espirituais, tudo um lugar celestial. E nós temos que lutar contra eles. Por isso a gente tem que se encher do Espírito na nossa vida. Só que para a gente se encher do Espírito, mas a gente tem que entender, lógico, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Senão, as pessoas vão começar a pedir a força e o poder que não é de Jesus. Quantos de vocês aqui já falaram, Nossa Senhora me ajuda nessa situação aqui? Vocês já falaram isso? Já pediram já para ela? Então, estava pedindo para Jesus? Não. Pedi ajuda para Maria, para José, ou da causa perdida lá, que eu esqueci o nome. Hã? Quem? Meu Deus do céu. Por isso que eu nunca pedi, que esse nome aí eu não ia saber. Né? A pessoa quer casar, ela já apela para quem? O Santo Antônio, né? Eu só conheço um Santo Antônio. E eu recebo a benção dele, é o irmão Antônio. Né? Ele fala, ele manda mensagem e fala, e aqui vai a benção do irmão Antônio. Eu falei, essa é a benção do Santo Antônio. Eu recebo, né? Só, irmão. Então, a gente orava e pedia para muitas coisas. Então, a palavra diz lá em 1 João 5,20 o que, irmãos? Que ele nos deu entendimento. Então, Jesus, ele veio dar entendimento. O que é entendimento, irmãos? É quando esclarece as nossas ideias. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a Cristo, a gente era levado por tudo quanto era coisa. Se alguém chegasse e falasse assim, olha, eu tenho uma reza para te dar. Você não conhecia nada de Deus, você falava o quê? Reza aí. Né? Olha, você está com... Olha, a criança está com soluço. Né? Põe o que na testa da criança, irmão? Pano vermelho. Tá lá o meu filho com soluço, eu peguei peguei um travesseiro vermelho, falei, toma aí na cabeça. Não passou, mano, não passou. Porque isso é o quê, mano? Isso é mandinga. Né? Mano. Não, mas dá certo. Mas quem diz que o diabo não faz dar certo? Ou a crença na coisa errada? Tem gente que acha que o diabo não faz milagre, não. Tem gente, não estou falando do negócio vermelho agora não, tá, irmã? Mas eu estou dizendo que é um costume nosso, né? É um costume. Tem crente que tem medo de passar debaixo da escada, ver um gato preto, né? Morre de medo. Tem crente que vê horóscopo. O que o horóscopo vai falar para mim essa semana? Está lá recebendo informação do diabo. Mas tem muita gente, irmão, que é assim. Por quê? Porque aprendeu assim e continuou seguindo assim. Porque a palavra diz, novamente, 1 João 5,20, e ele nos deu entendimento. Entendimento é o quê, irmão? É quando ele ilumina a sua mente. É quando Jesus ele faz você entender e compreender todas as coisas. Então, quando a gente guerreia contra principados e potestades, como está dizendo o texto, a gente tem que saber com quem está guerreando. Então, irmão, primeiro texto que falamos, Jesus é o mesmo ontem e hoje? Para sempre. E aí nós vemos em 1 João 5, versículo 7, que o Pai, o Filho e o Espírito, o Pai, a Palavra e o Espírito é um só. Então eles não mudam. Então eu preciso entender quem eles são para saber com quem eu estou lutando. Senão as pessoas elas começam a achar que tudo é Deus, tudo é Jesus. Às vezes a pessoa ela precisa de uma ajuda financeira, precisa de uma ajuda na saúde. Ela bate em cada porta. Ah, nessa porta aqui falou de Maria, eu recebo Maria. Essa porta aqui falou do Exu, o cara recebe o Exu. Ah, aqui nessa porta aqui fala de Jeová, ele vai lá e recebe. Ah, essa aqui é dos mormons, vai lá e recebe. Porque não tem entendimento. Quem governa é o quê? É a necessidade da pessoa. Então, irmão, quando a gente tem entendimento, a gente sabe com quem estamos lutando. Jesus, veja como ele veio dar entendimento, irmãos. Aqui em Mateus, capítulo 13. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 13. Então, irmão, não adianta nós termos um culto aqui, irmão, em que as pessoas elas pulam, rodopiam, ficam falando em línguas, sapateando e dizendo, eis que eu te digo isso, eis que eu te digo aquilo. Não, mas não adianta. O apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios,
capítulo 14, que o culto tem que ser para a gente ter entendimento. A gente tem que sair daqui, irmão, com entendimento. Se a gente sair daqui, irmão, sem entendimento, a palavra vai dizer, irmão, que a gente saiu daqui infrutífero, sem aprender. Então, culto, irmão, é para quê? Quando nós oramos, nós estamos aprendendo a orar. Quando louvamos, nós estamos aprendendo a louvar e falar com Deus. E quando ouvimos a pregação, é para aprender como é que nós vamos viver nesse mundo. Fazer a vontade de Deus. Até o Mateus capítulo 13, versículo 34, diz assim, ó. 13, 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão, perdão, lê de novo. E tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas. Então Jesus falava sempre por parábolas. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, e publicarei coisas ocultas desde a criação. Então, desde a criação do mundo, irmãos, existem coisas que estão... Aí vocês repetem, ocultas. Então, desde a criação do mundo, existem coisas? Isso, irmãos, é isso aí, coisas ocultas. O que é uma coisa oculta? Escondida, secreto. Então, tem muita coisa que está em secreto lá no Velho Testamento, que Jesus veio revelar. É muita coisa. É muita coisa, irmãos. Então, irmãos, quando nós lutamos contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, mas a gente tem que saber quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Para não comer gato, por lebre. Que nem eu disse para os irmãos. A pessoa fala assim, todos os caminhos levam? Não é assim que as pessoas falam? Não importa que onde a pessoa vai, não importa que religião a pessoa esteja, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é, irmãos, verdade. Não é verdade, falam. O que o irmão está dizendo, a pessoa, às vezes ela sai de uma religião, a pessoa ela sai lá do candomblé, na quimbanda, aí vem para a igreja evangélica. Chega na igreja evangélica, o que ele vai ver, infelizmente? As mesmas coisas, rodopiar, sapatear. Quantos irmãos que já entraram numa igreja evangélica? Outro dia a irmã veio aqui, inclusive a irmã pediu até oração, a irmã Eliane, e ela estava contando, porque ela era dessa religião, quando ela chegou na igreja evangélica, estava o povo lá rodopiando, sapateando, é o poder de Deus. Não. A pessoa falou, não pode ser, é a mesma coisa. Aí a pessoa ela sai lá de uma religião e vem para a igreja. Lá na outra religião era água benta. Não é assim? Aí chega na igreja evangélica, não é água benta, é água ungida. Mudou o quê? Mudou nada. Porque faltou o quê? Nessa transição de um lugar para o outro, falta entendimento. Então, irmão, nem tudo que reluz é ouro. Jesus veio dar entendimento. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que saber. Eu sempre falo para os irmãos, nunca ninguém deixa orar por você, se você não sabe quem é a pessoa. Quem é essa pessoa? Eu não sei, então não deixa orar por você. Você não sabe que pessoa, você não sabe para onde que essa pessoa fez, você não conhece a vida dela, não tenha vergonha de dizer, não, eu não te conheço. Quer orar? Ora, uma hora daí. Hora da sua casa, não tem problema. Mas não põe a mão na minha cabeça, não. Amém, irmãos? A gente tem que ter esse entendimento. Tem gente que tem medo, né? E aceita. E às vezes vem as coisas ruins depois. Então a gente tem que ter entendimento, irmãos. Discernimento. Então Jesus ele veio revelar muitas coisas do passado. Que o irmão falou. O irmão falou. O operadorzinho falou, olha, às vezes a pessoa ela sai do mundo, ou sai de outra religião, vem para a igreja. Aí na igreja ela é ensinada o quê? A ter a força de Sansão, a sabedoria de Salomão, as riquezas de Abraão, não é assim? Paciência de Jó, e por aí vai. Você quer ver, irmão? Lá em Gênesis 11. Essa semana eu perguntei para uma pessoa, irmão, de Gênesis 11. Falou, explica aqui, ô cidadão. Já que você crê nessas coisas agora aí, explica para mim Gênesis 11. Se Deus não é Deus de confusão. Tem como explicar? Ô Tom, acha o texto aí lá de
1 Coríntios 14, por favor. Olha aqui Gênesis 11, irmão. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 7. Diz assim. Eia, desçamos e confundamos. Mas antes de ler aqui, vamos pegar do versículo 1, né? O horário é uma benção, mas vamos lá. Versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E, irmão, já pensou o mundo inteiro falar só uma língua? Isso é bom ou ruim? É ruim? Se você for em qualquer lugar, todo mundo fala uma coisa só. Isso é bom ou ruim? É bom. Eu vou lá no Japão e eu entendo o que ele está falando. Ou é fácil entender o japonês? Não. Alguém fala japonês aí? Não. E o japonês? Fala japonês? Um japonês que não fala japonês, esse pode. É o japonês aí do Paraguai. Vamos lá, irmão, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o povo não queria se perder, eles queriam continuar juntos. Eles não queriam se perder. Para a gente não se perder, todo mundo ficar tudo certinho, vamos fazer uma torre e vamos ficar aqui estabelecido, vamos. Versículo 5. E desceu o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens. Espera aí, irmão. O Senhor aqui, no Velho Testamento, ele precisou fazer o quê? Oxe, Deus não consegue ver lá de cima, não? O Pai de Jesus não consegue ver lá de cima, não? Consegue. O Pai de Jesus precisa descer na terra? Não precisa. Então a gente precisa entender que Senhor é esse. Nem tudo que está escrito Senhor e nem tudo que está escrito Deus no Velho Testamento é o Pai de Jesus. Nem tudo que está escrito Senhor no Antigo Testamento é Jesus, irmãos. A gente precisa entender isso. E vamos entender. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor lhe disse, eis que o povo é? E todos falam a mesma? Veja que ele não gostou. E isto é o que começavam, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. O que ele está dizendo? Que quanto mais o povo for unido, não é isso que ele está dizendo? Olha, se a gente não intervir aí, o Senhor no Velho Testamento está dizendo, se a gente não for lá e parar com isso, esse povo aí que fala numa língua só, esse povo aí que é unido, esse povo aí que anda junto, se a gente não for barrar esse povo aí, vai dar problema sério. Então a gente vai ter que criar o quê? Uma confusão. Porque é bom, né, quando o povo está unido, não é? Não é? É ou não é? É bom. É bom quando o casal está unido? É, não é? É bom. Quem é que não quer a união? Aí nós temos que entender, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, essas coisas. Ontem foi dia 7, né? Há 3 anos atrás, eu não sei se o irmão se lembra, mas há 3 anos atrás, eu passei uma luta muito, muito grande, uma dificuldade muito grande, e os irmãos foram numa terça-feira lá em casa. Vocês se lembram? Faz 3 anos. E eu estava ali murcho, triste, sem vontade de cantar uma linda canção. E aí os irmãos chegaram lá e me animaram, né? E eu falava assim, e aí os irmãos, não, vamos só orar aqui. Só orar. E aí os irmãos se reuniram e começaram a orar, lá em casa, lá. E aí eu orando lá, falei, meu Deus do céu, o que esses irmãos aí, esses irmãos querem o quê? Eles querem que eu fique pregando a palavra. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu não tenho nada. Eu lembro que eu orei assim, Senhor, eu não tenho absolutamente nada. Não tenho nada para dar para eles. E aí veio uma voz
e disse assim: você tem uns aos outros. Aquela voz me quebrantou. Quando eu me levantei e eu falei essa frase para aqueles irmãos, aquilo ali foi um mover tão grande ali dos irmãos, que com quantos dias? Menos de um mês, né? Menos de um mês, eu que não estava murcho, os irmãos foram lá e me encheram do Espírito, né? E aí, irmão, com menos de um mês, já estava inaugurando aquele local, né? Naquele primeiro dia, foi o dia que o Carlos também chegou lá na igreja, lá. Primeiro dia. Naquele dia lá. Então, irmão, eu considero a data de ontem, né? Que a gente começou e iniciou. Mas veja, irmãos, através daquela unidade que o Espírito derramou sobre os irmãos, eu lembro que os irmãos começaram a comprar coisas e começaram a fazer coisas que quando eu fui ver, o negócio já estava feito já. Minha esposa falou assim: eu nem sei mais como é que está o negócio, eu sei que o negócio está indo. E quando foi ver, irmão, já tinha um local estabelecido. Que eu olhava de longe assim, parece que é mentira. Eu falei: não, isso aí estava armado. E não estava. Estava? Não estava. Foi o Espírito Santo mesmo que moveu os irmãos. Por quê? Quando existe a unidade do Espírito, né? Então, é como está dizendo aqui, ó, não tem restrição. Quando os irmãos se unem no propósito de Deus, então não tem restrição. Mas existe seres. Eu não abri o texto, mas lá em Hebreus 1, versículo 14, diz assim, que os anjos são espíritos que deveriam servir a humanidade. Deveria servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? Na verdade, o texto diz assim. Então, os anjos, irmãos, eles trabalham no Antigo Testamento. Muitas vezes. Mas, como disse, o horário se vai, né? Então, veja só, irmãos. Deus é a favor da unidade? Deus quer que sejamos unidos ou Deus quer que a gente fique brigando? Unido. Nós temos que estar unidos. Amém? E quem é que quer nos unir? Cristo. Amém? Olha lá, irmão. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentaram para fazer. Versículo 7, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Como é que é, irmão? Está dizendo o quê? Eia, desçamos. Está no plural aí? Então quer dizer que foi mais de um que desceu para confundir. Aí o que diz lá, o Tom? Lê o texto aí, por gentileza, que eu pedi para você abrir, irmão. 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. De novo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de? Mas? De paz. De paz. Se tem paz, não tem confusão. É isso? Isso está dizendo no Novo Testamento. 1 Coríntios 14, versículo 33. 33. Olha o versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome, o que, irmãos? Babel. O que significa Babel? Está vendo o número 31 aí na sua Bíblia? Está escrito aí 31 nas Bíblias? Tem algum número na Bíblia dos irmãos? Não? Tem? Embaixo está escrito o quê? O que significa? Confusão. A palavra Babel significa o quê? Confusão. Assim o Senhor espalhou, né? Versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então quem criou essa confusão lá no começo? Está escrito que foi o Senhor, mas Deus não é Deus de confusão, então quem quer? Certo? Então eu preciso entender uma coisa, irmãos. Hebreus 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem e hoje? 1 João 5, 7 diz que o Pai, a Palavra e o Espírito é um? Ou seja, se o Filho é o mesmo ontem e hoje eternamente, o Pai também é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, irmão, quantas vezes esse mesmo Senhor aqui age na vida das pessoas? Quantas vezes você fala A e a pessoa entende B?
Ou se já aconteceu com você, irmão? Alguém fala com você, aí você manda uma mensagem para a pessoa, aí você responde assim, ok. Foi com quem? Acho que foi com você, Tom. Fala aí, Tom. Você lembra desse caso aí? Eu lembro. Fala aí. Não lembro qual assunto, mas o pastor respondeu ok. Aí eu respondi de volta. Perguntei, pastor, você está bravo? Mandou só ok. Eu tinha que falar assim, meu amado irmão Tom. Amém. Mas na minha cabeça eu falei isso. Mas eu escrevi? Ok. Então já criou uma? Confusão. Porque o Senhor esse Senhor já começa a agir. Aí está lá o esposo, pode deixar para a semana que vem, né? Mas vamos falar já. A esposa vai lá, aí a mulher começa a falar, e o marido fala, tá bom. Esse tá bom, mano. Ele reflete o quê? Né? Por quê? Está ignorando, não me responde direito. Né? Ou seja, confusão. Como está dizendo aqui, irmãos. Confusão, Babel. Então, a paz já se ausenta daquele lugar. Então a gente tem que entender uma coisa, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de paz. Eu não vou entrar no mérito lá de Efésios 4, mas lá diz assim, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, a paz é que mantém a unidade do Espírito. E Deus é um Deus de paz. Então, quando a confusão entra, Babel, o Deus da paz sai. Sai no sentido assim, né? Ele luta para manter, mas se uma pessoa viver em confusão, é porque não tem o Deus da paz lá. Como não é o Deus da paz aqui. Então Jesus veio nos dar entendimento. E como nós lemos em Mateus 13, ele veio mostrar as coisas ocultas desde o princípio. Então tem coisas que são ocultas aos olhos das pessoas. Então, você imagina só uma pessoa que um dia creu nessa realidade e a pessoa agora acredita que esse aqui é o pai de Jesus. Tem gente assim agora, infelizmente. Você quer ver? Lá em Juízes. Você está em Gênesis, né? É o 7º livro. Isso. Depois de Gênesis, aí depois de Deuteronômio, Josué, Juízes. Olha que coisa, irmãos. Juízes capítulo 14. Juízes 14, isso, irmãos. Pertinho, né? Facinho de achar aí. Aí a pessoa está fraca, a pessoa não tem muita força, a pessoa está lá desencorajada. Aí a pessoa é ensinada ao quê? A ter o espírito de quem? A força de quem? Sansão, né? A força de Sansão. Aí Juízes 14, versículo 6, vamos ler todos juntos, irmãos? Como é que diz aí? Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fendeu um cabrito, sem ter nada na sua mão. Continua. Que tinha? Então aquele homem recebeu o quê, irmão? Uma grande força. Olha o versículo... Deixa eu ver se é 14. Não, 19. Olha o 19, irmãos. Vamos ler bem forte. Como é que diz aí? De novo, irmãos. 1, 2, 3. Tão possantemente se apossou dele, que desceu sobre aos asquelonitas, e matou deles 30 homens. Aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a ira e subiu à casa. O
o Espírito do Senhor entrou na vida de Sansão, e o que Sansão fez? Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Então, de novo, irmãos. Então, quando o Espírito entrou na vida de Sansão, aqui está dizendo o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor aqui incentivou e fez Sansão fazer o quê? Matar. Está dizendo que é o Espírito de quem aqui? Do Senhor. Calma, irmão. Juízes 15, aqui ó, também, versículo 14. Está escrito aí, irmãos. 1, 2, 3. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas com que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados. E as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de uma jumenta, e estendendo a sua mão, o tomou, e feriu com ela mil, pronto, matou 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri 1000, pronto, matou 1000 homens. Mas antes dele matar 1000 homens, quem é que entrou dentro dele? Um Espírito do Senhor. Agora, se eu for para o Novo Testamento, irmãos, dá certo isso aqui? Não dá, irmão. Jesus foi aquele que disse lá em João, capítulo 14, versículo 26, que ele iria enviar o quê? O Espírito Consolador. O Espírito é o mesmo ontem, hoje. Se o Espírito é Consolador, ele vai matar, irmãos? Não vai matar. Ele vai destruir? Não vai. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Isso, irmão, caridade. O primeiro fruto é caridade. E a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A caridade abençoa, a caridade não mata, não destrói. Então, irmão, que fruto é esse, ou que fruto é desse Espírito na vida de Sansão? Não pode ser o fruto do Pai. Mas aqui está escrito o Espírito do Senhor. E aí eu pergunto para os irmãos, que Senhor, que Espírito é esse? Se o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, já que estamos aqui mesmo, vai para Samuel, que está pertinho, irmãos, está aí do lado aí praticamente. Samuel 16, 1 Samuel 16. Primeiro Samuel 16. Dezesseis, 14, irmãos. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. De novo, está dizendo que é o Espírito se retirou. E aí o que aconteceu? E o Espírito mal, e assombrava um espírito mal, da parte? Eu pergunto para os irmãos, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz que a luz não tem comunhão com as trevas, que Cristo não tem parte com o mal, com Belial. Aqui está dizendo, irmãos, que tinha um espírito mal, da parte do Senhor. Versículo 15, como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Pronto. Quem é que estava aí? O espírito mal estava o quê? Mas se o espírito é consolador, ele vai assombrar? Não. Quem é que ficou assombrado no Velho Testamento também? Moisés, né? Não é o que diz Hebreus 12? Moisés ficou todo assombrado e tremendo. Então, irmão, eu não posso pedir, me dá a força de Sansão, por causa disso. Aí no capítulo 18, irmãos, abre rapidamente.
capítulo 18 aí de 1 Samuel. Versículo 10. Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3. E aconteceu? Pera aí, irmão. Quer dizer que aqui no capítulo 18, versículo 10, diz que Saul tinha um espírito mau. E esse espírito mau fazia o quê, irmão? O que está escrito aí, ó? De novo. E aconteceu que, ao outro dia, que o espírito mau, ou o mau espírito da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio? Pois é, o espírito mau profetiza também, irmãos? Profetiza. As pessoas acham que não, mas o espírito mau também profetiza na vida das pessoas. Aí você vê as pessoas profetizando o quê? Desgraça, morte, pés à mão. Que espírito é esse? É o espírito mau. E eu poderia, irmão, trazer outros textos aqui mostrando que existe um espírito no Antigo Testamento que não é o Espírito Santo. Está escrito que é o Espírito, mas não é o Espírito do Novo Testamento. O Espírito Santo do Novo Testamento é totalmente diferente. É totalmente ao contrário do que as pessoas dizem. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio dar entendimento. Para quê? Para a gente poder compreender e entender esses espíritos, como eles atuam na vida das pessoas. Você vê que quando esse espírito mau entrava na vida de Saul, ele estava lá de boa, calmo, sereno e tranquilo. Aí do nada, a palavra vai dizer que o espírito mau entrava dentro dele e começava a perturbar ele. E já entrava o espírito de assassinato, de morte, já queria matar Davi, já queria matar uma pessoa. Por que ele queria matar? Porque esse espírito se apossava dele, entrava dentro dele. Isso não acontece nas pessoas? A pessoa está lá calma, serena, está tranquila, daqui a pouco, do nada, entra um espírito dentro dela, já fica irada, fica nervoso, já quer destruir, já quer matar, já quer brigar, já quer fazer não sei lá o quê. Às vezes a pessoa ela sai de uma festa, de um aniversário, sai lá do casamento, sai feliz da vida. Saiu de lá dando risada, saiu de lá contente, aí virou a esquina, já está quebrando pau com o marido, com a mulher, com os filhos, com o vizinho, no carro, está querendo matar um ou outro. Que é esse espírito aqui. Esse espírito já entra na vida da pessoa, e ele já quer destruir, já quer roubar, já quer matar, já quer destruir. Não é aí, ó, vamos ler de novo. E aconteceu que, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tendia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Por que o Saul fez isso? Porque esse espírito entrou na vida dele. Sabe quando você está com aquela pessoa lá e você fala: nossa, mas está tão bem, mas não estava tudo bem entre nós? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Sabe quando acontece uma confusão, uma contenda, uma briga, você sabe de onde que é? Meu Deus, por que isso aqui aconteceu? Porque existe um espírito que está atuando, que está agindo na vida das pessoas. E se a gente não vigiar e não buscar o Espírito Santo, irmão, a gente é atingido por esse espírito também. Esse espírito existe. Então, Efésios 6, 10, 11, 12. Não temos que lutar contra a carne, hein? Mas contra principados, potestades, as astutas ciladas do diabo. Por isso que a palavra diz, irmãos, lá em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando um cristão ele não se enche do Espírito, então ele passa a se embriagar com sentimentos, ele vai se embriagar com pensamentos, ele vai se embriagar com emoções. As emoções, pensamentos, sentimentos deixam a gente embriagado. Ou seja, sabe quando vem aquele monte de pensamento na sua cabeça? Vem tanto pensamento que você não sabe o que pensar, você não sabe o que fazer. Significa que a sua mente ela está se tornando o quê? Uma mente embriagada por pensamentos. É o que aconteceu aqui com esse homem, com Saul. Ele estava lá de boa, tranquilo, daqui a pouco a mente dele foi invadida por tantos pensamentos, tantas coisas, que ele acabou o quê? Acabou usando de violência para poder matar Davi.
Ele não sabia controlar. Ele não sabia ter o controle do Espírito na vida dele. Por quê? Ele não tinha o Espírito Santo. Então, essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento nos fazem entender o que acontece na vida do ser humano. E que Jesus veio desfazer isso daí. Por isso que Jesus falou que ele veio desfazer as obras do diabo, que estava dentro do ser humano. Então, a gente vê com poucas coisas que nós lemos, a confusão que se arma, a destruição, a vontade de destruir, de matar, porque existe um espírito que governa as pessoas. Então, no Novo Testamento, irmãos, quando Jesus ele nos dá entendimento, vamos lá para 1 João. 1 João 5,20, né, irmãos? Porque o horário já foi embora, né? 1 João 5,20, irmãos. João 5,20. Diz assim, irmãos. 1 João 5,20. Sabemos que já o Filho de Deus é? O Filho de Deus é vindo. Nós já sabemos isso, não sabemos? Sabemos, né? E ele veio fazer o quê, irmão? Ele nos deu entendimento. Para quê? Para conhecermos o que é? Tinha necessidade, irmãos, de Jesus vir dar entendimento para mostrar o que é verdadeiro, se não existisse o falso? Tem alguma necessidade de eu ter que provar o que é verdadeiro? Porque, irmão, se não existisse nada falso, se não existisse nada de errado, Jesus não precisaria ter vindo nesse mundo para mostrar o que é verdadeiro. Os irmãos que trabalham com comércio, já pegou nota falsa? Já pegou nota falsa, Fátima? Já pegou uma que você falou assim, essa aqui parecia era verdadeira. Já pegou? Já pegaram, irmãos? Quem já passou vergonha? Foi pagar com uma nota e era falsa? Já? Foi no banco, quase ficou presa. A Nossa Senhora de Fátima quase ficou presa. Olha. Está vendo, irmão? Você está com uma nota falsa pensando que é verdadeira. Assim é muitas pessoas, elas estão com coisas falsas, crendo que é de Deus, quando na verdade aquilo não é de Deus. Como é que eu vou comparar o que é verdadeiro com o que é falso? Só se eu tiver o verdadeiro. Se uma pessoa não conhece, imagine só, irmão, uma pessoa que trabalha na Casa da Moeda. Ela deve ser uma pessoa expert, né? Deve ser craque em saber o que é falso e o que é verdadeiro. Por quê? Porque todo dia ela está trabalhando com notas. Todo dia ela está pegando no papel. Todo dia ela está vendo. Apesar que hoje as notas estão sumindo, né? Mas você pega no papel. Você vê a textura. Você sabe o que é verdadeiro e o que não é. Você sabe. A pessoa que trabalha sabe. Então, de tanto ter contato. Então, irmão, quando nós temos contato com a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, lemos o Novo Testamento, então a gente começa a entender e a discernir o que não é de Deus. Então, irmão, quando você lê a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia com os olhos de Jesus. Porque quando eu vou olhar com os olhos de Jesus, Jesus é o meu parâmetro. Então, quando eu olho para Gênesis 11, eu falo, opa, peraí, esse Gênesis 11 aqui não está dando certo com o Novo Testamento. Porque Deus, em 1 Coríntios 14, versículo 33, diz que Deus não é Deus de confusão, mas é de paz. Então, por que tem aquela confusão lá em Gênesis 11? Tem uma coisa errada. Então, eu vou lá com o olho de Jesus. Quando eu vou ver Sansão, que o Espírito entra dentro dele, e a força que ele tem é para matar, é para destruir, então eu olho para o Novo Testamento, e eu vou lá com os olhos do Novo Testamento, e eu vou olhar para aquele Espírito de Sansão. Eu vou falar, esse Espírito de Sansão não pode ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o fruto dele é caridade. E a caridade perdoa, dá outra face, abençoa os seus inimigos. Não é o que Jesus falou? Não. Então, quando eu olho com os olhos de Jesus, com o Novo Testamento, aquele que me dá entendimento para mostrar o que é verdadeiro, quando eu vou lá atrás, eu tenho que ir lá com ele, com Jesus. Com Cristo.
Não foi o que Jesus falou? Em Lucas 9, 51? Quando os discípulos de Jesus, quando eles iam lá de Itapevi lá para Osasco, aí quando eles passaram por Barueri, o pessoal de Barueri falou assim para eles assim, lógico que não está escrito assim, né, mas dá para entender. O pessoal lá de Barueri falou assim, os samaritanos, né? Falou assim, olha, nem chega aqui perto, que aqui vocês não vão dormir aqui não. Porque Jesus ele tinha que ir para Jerusalém, só que até chegar em Jerusalém, tinha que passar por Samaria. Samaria fica no meio. Jesus morava lá no nordeste lá de Israel. Aí para chegar lá no sul, onde era Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. Só que Jesus falou, ó, não vai dar tempo, vamos ter que dormir em Samaria. Chegou lá em Samaria, o que os samaritanos fez? Sai para lá. Aqui ninguém vai dormir não. Vocês são judeus. Vocês não são bem-vindos aqui. Aí os 2 discípulos de Jesus, discípulos daquele que mais amou nesse mundo, os discípulos daquele que mais amou, falou assim para Jesus, Senhor, quer que desça fogo do céu? Está lá escrito lá, Lucas 9, 51. Quer que desça fogo do céu e consuma todo esse povo aí? Quer que a gente mande matar, como também fez Elias, lá em Reis? Jesus falou o quê? Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus fala uma realidade espetacular. Vocês querem ser que nem Elias? Jesus está dizendo para eles assim, olha, eu estou aqui, eu sou o mestre, Jesus está dizendo, ele que é o professor, e vocês querem ser discípulo ainda de quem? De Elias? Vocês querem um exemplo dele? Jesus estava lá estendendo a mão, curando, abençoando, estava lá perdoando as pessoas, e eles estavam com a mente embriagada onde? Em Elias. Então, na hora da aflição, na hora da tribulação, o espírito que se apoderou de Saul também se apoderou da vida dos apóstolos. Só que Jesus estava lá para interceder. Jesus estava lá. Jesus falou, não é para fazer nada disso aí não. Jesus não está de acordo em matar, em destruir, pesar a mão, como estava lá no Antigo Testamento. Então Jesus ele vai dizer o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar. O Filho do Homem veio perdoar, veio salvar, não veio matar ninguém. Para ser o discípulo de Jesus, tem que seguir nesse ritmo, nessa regra, nessa passada. Então eles pensaram o quê? Nisso. Então quando a gente olha para o Velho Testamento, tem que olhar com o olho de Jesus. Se não olhar com os olhos de Jesus, então a gente acaba aceitando tudo que está lá, como se fosse verdadeiro. Então, de novo, vamos ler o texto. E sabemos que já o Filho de Deus é? O Filho de Deus veio aonde, irmãos? No Novo ou no Velho Testamento? Toda pessoa que disser que o Filho de Deus está no Velho Testamento é uma mentira. O Filho de Deus, o Verbo, se fez carne no Novo Testamento. E quando o Verbo se fez carne no Novo Testamento, ele deu um entendimento para quê? Para você agora entender e conhecer o que é. Então Jesus prega, fala e diz para você agora saber o que é verdade. Voltando para o dízimo, por exemplo, que é um negócio que o pessoal mais gosta de falar, né? Dízimo. Se você não der dízimo, você é um... O que eles falam? Ladrão. Está roubando de quem? De Deus. Oxe, Deus tem banco agora? Né? Não. Mas as pessoas vão lá para Malaquias 3:10. Então, quando Jesus nos dá entendimento, irmão, ele está dizendo o quê? Olha, eu nunca pedi dízimo para vocês. Aí Paulo ensina, né? Cada um contribua segundo o que propôs no seu. Aí a pessoa chega na igreja, o pregador é que propõe. Deus está me dizendo aqui que tem 10 pessoas com R$1.000. Quem tem R$1.000 aí? Agora? Vocês não têm 1.000 porque vocês não têm fé. Vocês têm 1.000 porque vocês estão vivendo debaixo de maldição. Não é assim? Quem tem R$100 então? Vai baixando, né? Quem tem R$100 aqui? Teve uma irmã que falou que um dia foi baixando, acho que não tinha nem R$5. Não tem nem R$5. Aí a pessoa se justifica onde? Lá? Malaquias 3:10, Velho Testamento. E a palavra diz, fala, irmã. Olha.
Se a irmã não contribuísse, com que valor? A irmã tinha R$5. Aí R$5 não ia ser abençoada. Então, aí, irmão, isso justifica onde? No Velho Testamento. Às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu vou pregar o Velho Testamento e eu vou pedir dízimo, mas eu não vou ser assim não. Não vai ser assim no começo. Daqui a pouco a pessoa volta para o Velho Testamento e a pessoa perde a cabeça. Porque é no Novo Testamento que Jesus nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. Quer dizer, só em Jesus eu sei o que é verdadeiro. Eu não sei o que é verdadeiro. Abraão, em Isaac, em Jacó, eram homens que foram chamados, que tinham promessa na vida deles. É lógico, o Novo Testamento diz isso. Davi era profeta. Isaías, Jeremias, Oséias, todos eles eram profetas. Mas eles tinham espírito por medida. O Espírito Santo nunca morou em nenhum daqueles homens. É o que o Novo Testamento ensina. Então o Espírito Santo entrava neles, profetizava e saía fora, porque o Espírito não podia morar dentro deles. Por que não podia morar dentro deles? Porque dentro de todos os seres humanos tinha um espírito imundo. É o que Paulo fala. Que antes de Cristo todos tinham um espírito imundo. Mas todos eles recebiam o Espírito Santo, profetizavam, o Espírito Santo saía. Eu não estou falando de salvação, tá, irmãos? Se eles foram salvos ou não, eu creio que eles foram, porque eles creram na promessa, os que creram na promessa. Mas só vou saber mesmo quando eu estiver lá, né? Eu não sei quem está salvo, quem deixa de estar salvo. Eu estou falando como o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento. O Espírito Santo não entrava dentro de Sansão para matar as pessoas. Isso não existe no Novo Testamento. Se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando o Espírito Santo entra na vida de um cristão, o que acontece na vida dele? Ele começa a dar testemunho de Jesus. A palavra diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. E aí, quando decretaram morte para Estevão, o primeiro mártir da igreja, lá em Atos 6, a palavra diz que ele estava tão cheio do Espírito Santo, que o rosto dele iluminava. E ele que estava cheio do Espírito Santo, ele não se levantou para matar as pessoas, pegar uma queixada lá e sair matando todos aqueles judeus que queriam apedrejá-lo, não. A palavra diz que ele, cheio do Espírito Santo, diz o quê? Pai, perdoa eles. Não lhes impute esse pecado. Do mesmo jeito que Jesus fez, aquele homem cheio do Espírito Santo também fez. Então o homem cheio do Espírito Santo faz que nem Estevão, perdoa, abençoa. Não faz que nem Sansão. Então aquele espírito de Sansão não pode ser o mesmo Espírito Santo do Novo Testamento. Porque se for, mal, aí, pelo amor de Deus, aí vai ter um problema sério. Porque o fruto não é o mesmo. Pelo fruto se conhece a árvore. É pelo fruto. Então, finalizando, irmãos. E sabemos que já o Filho de Deus é vida, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, isto é, em quem, irmãos? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus? Este é o verdadeiro Deus? Então Jesus é o verdadeiro Deus, irmãos. Se eu quiser conhecer outros deuses, tem outros deuses aí. Paulo diz que muitos se chamam deuses. Há muitos que se chamam deuses, mas o Deus verdadeiro, ele tem nome e tem endereço. É Jesus Cristo. Eu encontro ele aonde? No Novo Testamento. Olha o que está escrito aí, irmãos. Esse é o verdadeiro Deus. Então ele está apontando. Quer dizer, você está vendo um monte de deuses aí. Você está vendo um monte de espíritos por aí. Mas este é. Veja que ele está indicando. É como se estivesse apontando o dedo e dizendo, este aqui, ó, é o verdadeiro Deus da vida eterna. Então você quer um verdadeiro Deus que tem a vida eterna? O nome dele é Jesus. Não é Maria, não é José, não é Giovanni, não. É Jesus. Então quem tem Jesus, irmãos, ele tem a vida eterna. Mais um texto? Tá, irmão, vou ler aqui, só mais um texto. Então. Aqui, ó, volta aí no capítulo 5 mesmo. Olha que interessante, irmãos. Capítulo 5 mesmo, versículo 10. Não, versículo 11, diz assim, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu? A vida está no Filho. E o Filho nasceu onde? No Novo Testamento. Então quando você ouve o Filho, crê no Filho, quando você se submete ao Novo Testamento, quando você ama o Novo Testamento, quando você crê no Novo Testamento, onde está o Filho, você tem a vida. Versículo 12.
Quem tem o Filho tem o quê, irmãos? A vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem? Eu pergunto, irmãos, no Velho Testamento tem o Filho? Não tem. Então o Velho Testamento não tem vida eterna. Você pode ver, irmãos, no Antigo Testamento não existe vida eterna. Lá no Antigo Testamento só tem o quê? O melhor dessa terra. Você já viu essa pregação? Quem que é o melhor dessa terra? É só ir no Velho Testamento. No Velho Testamento não tem pregação de vida eterna. É só pensando no agora, no hoje. Então o Novo Testamento, irmãos, é aquele que veio mudar a história do ser humano. Mudar. Amém, irmãos? Vamos agradecer nosso Deus, ter pedido oração? Então, irmãos, glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Deus abençoe a vida da irmã.